Rapaz, o Trump entrou na cabeça do Lula mesmo, viu? Alugou um triplex na cabeça do Lula. Desde que o Trump foi lá na Venezuela e prendeu o Maduro, nem deu bola para as Forças Armadas venezuelanas e coisa e tal. Desde que os Estados Unidos lançou uma ação contra o Irã, que toda a esquerda mundial tinha como se fosse um país inexpugnável. Não, que os Estados Unidos não vai conseguir nada. No primeiro dia matou o Ayatollah Khamenei. Agora parece que o filho do Ayatollah Khamenei está morto também, tá? Eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje sobre o Irã, né? Para quem não sabe, eu faço todos os dias, eu falo sobre Irã e Ucrânia lá no meu canal Mundo em Revolução. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, quem quiser ter mais notícias sobre essas guerras, né? Parece que o Mojtaba Khamenei, que é o filho do Khamenei, está morto também já, né? Enfim, depois que os Estados Unidos fizeram isso muito fácil no mundo todo, a esquerda está apavorada. E o Lula está mais apavorado ainda com o negócio da classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas. Olha que coisa curiosa, o Otávio Guedes, que é esquerdista de carteirinha, e até o pessoal da Brasil 247 fala aqui, ó, o Trump tenta interferir nas eleições brasileiras ao classificar facções como terroristas, avalia PT. Mas como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Por que isso é interferência nas eleições brasileiras? Eu vou explicar para vocês o porquê. Eu vou explicar por que eles veem dessa forma. Porque lembra, o Trump ele não quer obrigar o Brasil a decretar que elas são organizações terroristas, não. O Trump quer ele decretar aqui nos Estados Unidos, eu estou nos Estados Unidos nesse momento, né? Ele quer decretar aqui nos Estados Unidos elas como organizações terroristas. Não interessa o que o Brasil acha. Vamos entender esse caso aqui, porque isso aqui explica muito por que o PT depende dessas organizações terroristas e está defendendo o traficante nessa história toda aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essa notícia foi sugerida por Estrago Democrático de Direito, Peter Viajou, Bolo Sua Casa Ocupou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, meu amigo, chega da tristeza do Lula, né? O Lula que, ai, se a gente não se preparar, alguém invade a gente. Lula, usa cueca de ferro de noite, senão alguém invade você aí por trás, hein? Aqui, ó, o presidente defende cooperação militar entre Brasil e África do Sul. Sim, porque Brasil e África do Sul vão se defender do mundo todo. Meu amigo, nessa altura do campeonato, Lula, nem África do Sul, nem Rússia, nem China, se os Estados Unidos quiser fazer alguma coisa aqui com o Brasil, faz. A verdade é essa, faz. Não tem o que fazer, não tem o que dizer. Muito fácil, né? Aqui, ó, se a gente não se preparar em questão de defesa, qualquer dia invadem a gente. Ô Lula, para com isso, meu amigo. Você é o cara que mais sucateou as Forças Armadas no Brasil. Você é o cara que deixou isso para lá, porque tinha medo que as Forças Armadas dessem golpe a favor de Bolsonaro, né? Sucateou as Forças Armadas inteiras. Aí agora está com medo dos Estados Unidos invadir aqui o Brasil. Quando foi o Biden falando grosso com o Bolsonaro, eu também não acho que houve interferência do Biden em 2022, vou deixar muito claro, tá? Tem um pessoal da direita que fala, não, porque o Biden interferiu. Não, interferiu coisa nenhuma. O Biden falou que se tivesse golpe que não ia deixar, e ninguém queria golpe mesmo, não ia ter golpe mesmo não. Isso, golpe ninguém quer golpe. Agora, quando o Biden falou isso, você, não, Estados Unidos, parabéns, que bom, muito bom, Biden, fala mesmo, Biden. Agora que o Trump fala que vai classificar o PCC e o Comando Vermelho como terrorista, agora é interferência? Que papo de interferência é essa, meu amigo? Aqui, ó. O presidente afirmou que a América do Sul se apresenta historicamente como uma região sem conflitos militares entre países. Explica isso para os paraguaios, Lula, que o Brasil foi lá e matou metade da população do Paraguai. Aqui na América do Sul nós nos colocamos como uma região de paz, que não tem bomba nuclear, aqui ninguém tem bomba, aqui nossos drones é para agricultura, não para guerra e coisa e tal, né? Cara, que declaração mais burra desse cara, bicho. Isso aqui é declaração, sabe de quê? De covarde. Não ataca nós, não, a gente é da paz, a gente não quer briga, não, por favor, come o nosso cu, não tem problema. Ah, que porra é essa, cara? Mas a verdade é a seguinte, os Estados Unidos é parceiro do Brasil, é aliado do Brasil. Felizmente, a gente não precisa se preocupar com os Estados Unidos, a menos que o Lula queira comprar briga com os Estados Unidos. Esse é que é o ponto, né? Nós somos parceiros, os Estados Unidos ajudam o Brasil, os Estados Unidos está pronto para defender o Brasil caso a gente seja invadido, sei lá, pela Rússia, pela China, não sei o que lá. Nós somos parceiros. O problema é que o Lula não vê desse jeito, o Lula quer chutar a canela dos Estados Unidos, né? O pessoal aqui no Brasil adora, o pessoal da esquerda aqui no Brasil adora dizer que não, que é decadência americana, porque os Estados Unidos estão em decadência e não sei o que lá. Olha só, eu não sei não, tá? A minha visão é que os Estados Unidos ainda vai crescer muito ainda antes de começar a entrar em decadência, tá? Essa visão aí é o pessoal que ressente,
da superioridade americana econômica devido ao livre mercado e militar, e fica inventando essa história de decadência. Eu não vejo dessa forma, não. Posso estar errado. Pode ser que realmente tenha decadência aí. Mas mesmo que esteja em decadência, lembra, o Império Romano levou 500 anos em decadência antes de cair de verdade. Então esse papo de que os Estados Unidos está em decadência, acabou, esquece para lá. Não, não é bem assim, meu amigo. Ainda são muito mais fortes que o resto do mundo e ainda vão ser por muitos e muitos anos. Muito pouco provável que alguém que esteja vivo hoje vá ver isso. Talvez os nossos netos, bisnetos, tataranetos vejam os Estados Unidos quebrado. Eu não acredito. Né? Na nossa vida, não, esquece, né? Então tá aqui, ó, o Lula todo chorando aqui, não. Lembra que algum tempo atrás o Lula perguntou para a Força Aérea Brasileira, né? Será que eles podem fazer o mesmo que fizeram na Venezuela aqui no Brasil? É lógico que sim, a solução faz mesmo, e não tem nem o que fazer. Né? Enfim, mas isso daqui é só parte do problema. O problema maior para o Lula é isso daqui, ó. Classificação de Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas pelos Estados Unidos vira armadilha eleitoral para 2026. Uai, tô tentando entender a lógica do Otávio Guedes aqui, tá? Primeiro porque ele tá mentindo nessa manchete dele, nessa coluna dele aqui, para ajudar o Lula. E segundo, porque o que teria a ver uma coisa com a outra? Essa classificação do Comando Vermelho e PCC lá nos Estados Unidos, ou aqui nos Estados Unidos, como organizações terroristas, não quer dizer nada no Brasil, não muda nada no Brasil. No Brasil continua tudo do jeito que está. Continua o governo achando que não são organizações terroristas. Por que isso afetaria as eleições? Aqui, ó, a discussão em curso nos Estados Unidos para classificar facções como organizações terroristas é a primeira grande armadilha de Donald Trump com impacto direto na campanha presidencial nas eleições de outubro de 2026 no Brasil. Aqui, ó, não há dúvida sobre a brutalidade das duas facções. Ambas são responsáveis por crimes bárbaros, inclusive ataques a civis e não sei o que. Ou seja, são organizações terroristas. Sim, são. Ainda assim, pela legislação brasileira, não são enquadrados como organizações terroristas. Beleza. Os Estados Unidos não está querendo que o Brasil declare elas como organizações terroristas. O Brasil faz o que quiser, meu amigo. A gente sabe que o Lula nunca que vai declarar os amiguinhos dele, traficantes, como organização terrorista. Eles aqui nos Estados Unidos é que vão declarar eles como traficantes, como organizações terroristas, né? Aqui, ó, o motivo é jurídico. A lei antiterrorismo no Brasil exige motivação política com o objetivo de desestabilizar ou derrubar o Estado. Mentira. Otávio Guedes está mentindo. A Dilma, quando aprovou a lei de terrorismo aqui no Brasil, explicitamente tirou o objetivo de desestabilizar e derrubar o Estado. Sabe por quê? Porque na época ela temia que isso ia ser aplicado a grupos de esquerda, ao MST, aos amiguinhos da esquerda que adoram dar golpe por aí, né? Agora o Otávio Guedes está dizendo que faz parte disso daqui porque né, ele quer jogar isso para a culpa do Bolsonaro. Não, Bolsonaro é que é terrorista, porque tentou um golpe de Estado que só esse pessoal da esquerda viu, ninguém viu golpe de Estado aqui no Brasil, só na cabeça desse pessoal que teve golpe de Estado, uma coisa que não tem nem lógica. 8 de janeiro dá golpe de Estado porque 8 dias antes o Bolsonaro era presidente e dava ordem, mandava o exército ir lá e tomar as coisas todas e pronto, e acabou. Por que ele esperaria 8 de janeiro para dar golpe? Não tem lógica nenhuma esse golpe que eles inventaram lá, né? Mas enfim, agora ele está colocando aqui que é desestabilizar o derrubar o Estado, porque ele quer dizer que isso é terrorismo. Mas na lei não é não, tá, Otávio Guedes? Você está mentindo, isso aqui é fake news. A lei brasileira fala em xenofobia, racismo, não sei o que lá, a organização terrorista seria organização com esse tipo de coisa. Mas essa discussão sobre o que a lei brasileira diz é irrelevante. Foda-se o que a lei brasileira diz. A lei americana diz que o presidente decide se é organização terrorista ou não. E o presidente dos Estados Unidos, o Trump, vai decretar aqui nos Estados Unidos que o PCC e o Comando Vermelho são organizações terroristas. O que tem a ver com a lei brasileira? Não tem nada a ver, meu amigo. A lei brasileira, beleza. O Brasil não decreta como terrorista. Qual a diferença? Mas eu vou explicar para vocês por que o Lula está preocupado. O Lula está preocupado porque ele vai defender o Comando Vermelho e o PCC. Ele precisa defender o Comando Vermelho e o PCC, sabe por quê? Porque a base de apoio da esquerda é o Comando Vermelho e o PCC. Esses traficantes são amigos do Lula. E se você tem alguma dúvida disso, vê a eleição em Belford Roxo, aqui no Rio de Janeiro, que ajudou o Lula pra caramba, a quantidade de escândalo que não teve de traficante miliciano que obrigava as pessoas a votar no PT em 2022. Por isso que aquela moça foi colocada como ministra do turismo do Lula, lembra? Aquela mulher do prefeito de Belford Roxo e coisa e tal, e o prefeito de Belford Roxo controla a milícia em Belford Roxo. Esses grupos do Comando Vermelho e do PCC, o PT conta com esses grupos para ganhar a eleição. Esses grupos são parte da base da esquerda. E aí o que acontece?
o Lula tem que defender esses grupos. É o acordo que esse pessoal tem com os Estados Unidos. Esses grupos usam bancos aqui nos Estados Unidos, usam o sistema financeiro americano para fazer tráfico de drogas, esse tipo de coisa. Então, se esses grupos forem decretados como organizações terroristas, as contas são encerradas nos Estados Unidos, eles ficam proibidos de fazer negócio. Aí você quebra financeiramente o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital. E aí, se eles estão quebrados, quem que vai ajudar o Lula na eleição? Não é curioso isso? Olha que coisa interessante, né? O Lula fala que não, que temos que atacar o alto nível dos grupos terroristas e não sei o que lá. Sendo que o alto nível dos grupos terroristas é o Lula. Ele é o alto nível, ele que manda nesse pessoal todo, né? Aqui, ó, é justamente aí que está a armadilha. Que armadilha? Aqui, ó, caso o governo brasileiro explique essa diferença jurídica ao governo americano, a narrativa pode ser distorcida no debate interno. Não, mas que lógica tem isso, meu amigo? Todo mundo já entendeu o que é. Aqui no Brasil, o Comando Vermelho e o PCC não são organizações terroristas. Nos Estados Unidos, o Comando Vermelho e o PCC são organizações terroristas. O que tem para explicar, cara? Não explica nada. Deixa os Estados Unidos demarcar. O Lula não pode fazer isso. O Lula tem que defender os traficantes amigos dele. Tem que dizer, não, porque eu vou combater, mas não combate, não pode decretar terrorista, ele vai quebrar a parte financeira das organizações. Ué, Lula, mas você não falou que tinha que quebrar a parte financeira das organizações, tirar dinheiro dessas organizações? Não, mas não pode, porque o traficante é vítima do usuário, não foi isso que o Lula falou outro dia, né? Que o traficante é vítima do usuário, não sei o que lá. O fato é, aquilo que eu falo para vocês, a gente que é interessado em política, a gente não vê isso muito claramente. Mas tem muita gente que vota que não tá nem aí pra política. Exige que o cara vá lá na casa dela, vamos lá votar, fulano, não sei o que lá. E grande parte do esforço para fazer, dos cabos eleitorais que o PT usa para fazer essa coisa, né, de chamar a pessoa para ir votar, algumas vezes obrigar a pessoa a ir votar no PT, né, é justamente os traficantes, os bandidos, o pessoal do Comando Vermelho, o pessoal do primeiro comando da capital. Haja visto Belford Roxo aqui no Rio de Janeiro, que explodiu esse escândalo em 2022, né? E eu imagino que em outros lugares acontece a mesma coisa, é que não teve o escândalo explodido, né? Em Belford Roxo explodiu o escândalo, por quê? Porque a mulher que o Lula botou como ministra do turismo, os outros grupos na esquerda eram contra ela, então expuseram essa lambança toda que teve em Belford Roxo. Essa lambança teve em vários outros lugares. Então, o problema é esse, o Lula precisa defender os traficantes, ele precisa defender esse pessoal. E aí, que negócio é esse? Pô, tudo bem, não vai ser no Brasil, não vai ser organização terrorista, mas o Trump não vai decretar no Brasil. A jurisdição do Brasil é uma, a jurisdição americana é outra, né? Aqui, ó. Esse tipo de associação não é novidade. Em 2022, Bolsonaro explorou a visita de Lula ao Complexo do Alemão como evidência de proximidade da esquerda completamente. Ai, que absurdo! Só porque o Lula entrou no Complexo do Alemão, não levou tiro, não precisou fazer segurança, não precisou fazer nada, ele entrou lá, todo mundo aplaudindo, viva Lula, Ou seja, só por isso ele é ligado aos traficantes lá, né? Vai o Bolsonaro entrar lá no Complexo do Alemão para você ver o que acontece. Né? Ai, mas explorou isso e coisa e tal. Otávio Guedes, primeira coisa, você está mentindo na sua reportagem. Segundo, é só o Lula deixa os Estados Unidos classificar como terrorista. Qual o problema? O problema é que as organizações quebram sem dinheiro e aí o Lula não tem o apoio que ele tem hoje dessas organizações. É a única explicação. Tá aqui, ó. Trump tenta interferir nas eleições brasileiras ao classificar facções como terroristas. Ué, mas por que se interfere em eleições brasileiras, bicho? É só o Lula... Por que o Lula não fala assim, ó? Dá uma dica pro Lula. Fala assim, é mesmo, são muito ruins mesmo. É que a lei brasileira não permite classificar como terroristas. Mas eu concordo que são terroristas, são ruins. Eu incentivo o Trump a fazer isso, a decretá-los como terroristas. E pronto. Tá resolvido o problema. Ninguém pode acusar o Lula de ser a favor dos terroristas. Ele deixou o Trump falar. Ele até explicou que no Brasil ele não pode classificar, porque no Brasil, né, a lei não permite. Mas nos Estados Unidos permite. Então classifica nos Estados Unidos. O problema é que o Lula não pode fazer isso. O Lula depende dos traficantes, depende do Comando Vermelho, depende do PCC. Entenderam o problema? Ele depende desse pessoal, ele tem que defender esse pessoal. Aí estão chamando isso de interferência. Como ousa combater o crime? Isso atrapalha o Lula, não pode combater o crime. Está se formando uma tempestade perfeita, que os petistas veem risco eleitoral com casos do Master, INSS, Lulinha, e agora estão chorando de interferência americana, porque não pode, tem que deixar o Comando Vermelho e o PCC funcionar, cara. Vou falar uma coisa, bicho. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.